Bem, eu trouxe alguns materiais aqui. Eu quero, antes de mais nada, assim, para não arriscar de me esquecer, falar sobre, quero indicar 2 livros para vocês depois, quem quiser se aprofundar, né? Porque eu vou começar essa palestra, essa minha fala, de um modo mais panorâmico, sobre cultura pop, sobre a influência não só de livros, quadrinhos, mas também de filmes. E depois eu vou especificamente sobre essa produção nova aí, Os Eternos, né? The Eternals. Usei o gancho, né? A gente tem que usar esses elementos atuais para chamar a atenção. Tem jeito, tem que fazer isso, é marketing, né? Então, mas eu vou falar sim sobre Os Eternos, porque é um fenômeno interessante, antigo, isso já vem lá dos anos 70, mas que agora com o cinema, né? E com essa onda Marvel, Disney, né? A coisa tomou proporções assim que na minha adolescência eu jamais imaginaria que fosse chegar a tanto. Porque quadrinhos, no meu tempo de adolescente, era coisa para nerd. Eram poucos, quer dizer, poucos, tinha bastante gente, mas não era assim algo disseminado, né? A gente lia até meio escondido, às vezes, porque achava que os outros iam achar coisa de criança, né? Então eu comprava gibi na banca de jornal meio escondido, assim, levava para casa, lia em casa os gibis da Marvel e da DC Comics. Então eu vou indicar agora para vocês o meu livro, Nos Bastidores da Mídia. De manhã eu até mostrei para vocês, né? Como os meios de comunicação afetam a mente. Como jornalista, eu fiz uma análise, jornalista adventista, eu fiz uma análise de vários segmentos da chamada mídia, né? Meios de comunicação de massa, música, cinema, séries, quadrinhos, videogames. Claro que daria uma semana de palestras sobre os conteúdos que estão aqui, né? Hoje eu vou focar na questão dos quadrinhos e filmes de super-heróis. Então, recomendo, não só porque o livro é meu, mas porque é uma pesquisa que foi feita ao longo de vários anos. Como eu disse, já tem 15 anos de história editorial esse livro, e agora, mais recentemente, ele foi atualizado. Eu tive essa oportunidade de atualizar, porque os exemplos vão ficando meio para trás, né? O que a gente menciona, mas os princípios são sempre os mesmos, não mudam, né? E o outro livro, do Steve Turner, da editora Ultimato, esse aqui, ó, Engolidos pela Cultura Pop. Muito bom esse livro. Recomendo fortemente para aqueles interessados aí nessa questão da cultura pop, né? Na verdade, todo mundo aqui é afetado por isso. Nós vivemos numa cultura pop, né? O problema da relação com a cultura sempre existiu. Nos tempos bíblicos, havia lá o gnosticismo, havia o paganismo, as divindades gregas, greco-romanas, e os cristãos estavam sempre imersos nessa. Ninguém vive fora do mundo, né? A gente vive no mundo. Por isso mesmo que Jesus disse, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal que há no mundo. Nós temos que estar neste mundo até o fim, como sal da terra e luz do mundo. Mas se nós formos tão envolvidos com a cultura que nos rodeia de forma acrítica, indiscriminada, nós perderemos o sabor, perderemos a luz e vamos com a onda, né? Seremos mais um nesse mundão influenciado pela cultura, pela mídia. E hoje, mais do que nunca, né? No passado, para você ter contato com a cultura, com os escritos, você vê, quando Paulo vai a Atenas, Atos 17, a gente vê que ele tinha conhecimento, né, da cultura grega. Ele cita alguns pensadores e poetas gregos ali para alguns areopagitas, tanto é que ele chama a atenção do pessoal, quem é esse pregador que conhece a nossa cultura, né? Então são os ganchos culturais que a gente pode usar, quando legítimos e lícitos, para atrair interesse das pessoas, né? Mas nem todo gancho cultural é lícito, né? Por exemplo, eu não vou usar 50 tons de cinza para falar sobre assuntos bíblicos, né? Não tem nada a ver, né? Ou Game of Thrones, promover uma série que é a mais pornográfica de todos os tempos. Note que Paulo usa elementos culturais que até podem ser associados com a Bíblia, tanto que algumas palavras que ele cita em Atos 17 eram de um poema para Zeus, e ele aplica para o contexto bíblico, né? O Deus que vocês estão procurando, o Deus desconhecido, é o que eu quero apresentar para vocês agora. Nele nos movemos, nele existimos, era um poema grego. Então, o uso da cultura para um gancho evangelístico, eu acho isso válido, e nós temos fundamentação bíblica, né? Mas há limites para isso. Tem pessoas que se demoram tanto na cultura, descrevendo os filmes e as coisas, que quando vai falar de Bíblia é tão pouquinho, né? Que pregou mais sobre a cultura pop do que sobre a Bíblia. Então, cuidado, tem gente que é mais fã do que pregador.
E isso fica claro quando a pessoa vai expor o assunto, né? Então, Steve Turner, pra vocês terem uma ideia, é jornalista, poeta e escritor, mora em Londres, Inglaterra, é crítico musical e colaborador das revistas Rolling Stone e Christianity Today e do jornal The Times. Entre seus vários livros estão aqui, ele escreveu vários livros, né? Então é um autor cristão, mas não é adventista, né? Mas assim, muito envolvido com a cultura pop também, conhecedor do assunto. Vale a pena ler também por isso, tá bom? Essas duas indicações. Este aqui eu não quero levar para casa. Eu trouxe e quero deixar por aqui mesmo. A mala já está cheia. Então, no fim da minha exposição, eu vou pensar, quem sabe o pastor Cid me ajuda, numa pergunta bem difícil para fazer e quem acertar vai levar para casa. Combinado? Não vai ser fácil, eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Então, fica atento até o fim aí. Acompanhe até o fim essa vigília, quer dizer, essa palestra, e aí vocês terão a chance de participar do... Não vai ser sorteio, sorteio é muito fácil. Eu quero fazer um mini concurso aí mesmo. Acho que em termos de introdução e indicações é mais ou menos isso. Repetindo, vai ser uma palestra muito simples, eu vou começar com uma panorâmica, em termos de cultura pop, indústria cultural. Tem muita coisa no meu canal sobre esse assunto também, muitos vídeos, não conseguiria aqui em uma hora apenas falar de tudo, né? E aí, mais para o fim, eu vou focalizar essa nova produção, nova entre aspas, nova para quem não sabia que existia. Eu já sei disso há muitos anos, quando era nos quadrinhos, né? Nova no cinema. E agora a Marvel, ela mostra toda a sua cara. Tudo que estava sendo preparado, assim, meio que aos poucos, explode agora com os Eternos. Toda a mitologia, toda essa essência quase idolátrica, ela aparece muito claramente em Os Eternos, tá bom? Vamos lá então. O que a gente percebe quando estuda a cultura e as mitologias antigas, antes de haver cinema, antes de haver quadrinhos, antes de haver imprensa, né, já existia, né, já existiam histórias que eram contadas, mitos fundantes, mitos das origens. E à medida que a gente vai vendo assim a história se afastando do Éden, a gente percebe então que começa a haver distorções, né? A história de Adão e Eva, a história do dilúvio, ela foi preservada em várias culturas. A do dilúvio em mais de 200 culturas. E isso mostra que alguma coisa aconteceu de fato. Só que à medida que as histórias vão se dispersando nas culturas, é como telefone sem fio, sabe? Aquela brincadeira antiga. Você conta no ouvido de alguém, né? Uma frase, e ela vai sendo transmitida e vai se distorcendo. Chega no fim quase irreconhecível, né? É mais ou menos isso que aconteceu com a cultura, com a história adâmica, a história primordial, a religião primordial. À medida que as populações vão se dispersando, traços dessa história original se preservam, mas vão sendo alterados com o tempo. E claro, Satanás, que tem grande interesse em deturpar tudo, ele começa a interferir nas histórias. A gente vê isso muito claramente, por exemplo, no panteão. Vamos pensar aí nos deuses gregos, né? Alguns deuses têm semelhanças com o Deus da Bíblia. Algumas histórias, como a de Hércules, por exemplo. Hércules, ele é filho de Deus, Zeus, mas com uma humana, né? E aqui na Terra ele tem que realizar uma obra para depois ser readmitido no panteão. Você já viu a história parecida com essa? Né? Um ser que é divino, se faz homem, vem realizar uma obra e volta para o céu. Tem muitas paródias, né, de histórias bíblicas espalhadas por aí. O épico de Gilgamesh, tem lá o herói Upnashtim, né, que é o Noé, que embarca numa arca para salvar a humanidade. Tem muitas semelhanças com a história original, que nós cremos foi preservada por Deus por inspiração aqui, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. As divindades nórdicas, né? Odin, Thor, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas você vê que tem coisas assim muito parecidas, ou semelhanças por paródia mesmo, ou distorções. O diabo, eu creio assim, né? Porque ele inspirou essas histórias, ele coloca muitas vezes Jesus no papel de mal, e ele, o diabo, no papel de bom. Olha que interessante. Prometeu, o mito de Prometeu, é aquele ser divino que rouba o fogo dos deuses para dar à humanidade. Então ele oferece uma coisa boa para a humanidade, um conhecimento oculto, e ele é punido pelos deuses, acorrentado a uma rocha, tendo que ser
devorado todos os dias por um corvo, né, que come seu fígado, o fígado regenera, então é um castigo eterno. Quem é esse Prometeu bonzinho que deu à humanidade um conhecimento oculto? É Satanás, mas apresentado ali como um ser bom. O próprio Karl Marx se identificava com Prometeu. Só um detalhe aqui que eu lembrei agora. O revolucionário, o subversivo, né, que veio ajudar a humanidade com um conhecimento melhor. Enfim, tem muita coisa, né, nos bastidores, não só da mídia, mas da história, dos mitos, né? Então, à medida que a história vai se afastando do Éden, a gente vê essas distorções, divindades sendo criadas. No caso lá, aqui Babilônia, né? Uma representação artística, né? Deusas e deuses foram criados. Não foi diferente no Egito, com aqueles deuses antropomórficos, né? Mistura de ser humano com animais. Algumas histórias parecidas também com Jesus, Osíris, são paródias, são distorções, né, daquilo que o diabo já sabia que aconteceria de fato no futuro com o Messias vindo à Terra. Ísis, Osíris e outros deuses mais. Acontece também com os cananitas, que adoravam Baal, o deus dos céus, dos trovões, da fertilidade, divindades que envolviam ali cultos orgiásticos e até sacrifícios humanos. Deus proveu o sacrifício do cordeiro para representar o que Jesus faria. O diabo veio e distorceu e coloca o ser humano tendo que ser sacrificado de fato para aplacar a ira de Deus. Olha que distorção terrível. É o contrário. Em Cristo Deus descarrega a sua ira sobre si mesmo e nos oferece o perdão. O diabo vem e apresenta um Deus irado que pune os seres humanos. Se você fizesse uma coisa que desagradasse Zeus, ele jogava um raio na sua cabeça, ele punia você. Então são divindades que na verdade expressam o lado pior do ser humano, enquanto o Deus da Bíblia é totalmente diferente. É um Deus de misericórdia, é um Deus que oferece oportunidades de salvação, é um Deus que se dá em lugar de pedir que o ser humano se entregue. Em Abraão a gente vê isso, né, com Isaac. Deus quase faz uma coisa parecida, mas depois ele diz, não, aqui é diferente. Eu dou o cordeiro, o teu filho é poupado, mas um dia eu vou dar o meu filho e ele não será poupado. Interessante, né? Acontece também com as culturas, os gregos, né, o panteão ali dos gregos, culturas aqui da América, né, os astecas, maias e incas também têm seus deuses e muitas coisas semelhantes também com as divindades de outros lugares, né? Agora, esse tempo já passou, está na antiguidade. Nós vivemos uma cultura moderna, tecnológica, midiática, globalizada, não temos mais nossos deuses. Será que é assim? Será que a nossa cultura secularizada não tem mais deuses? Não há deuses modernos? Será que aqueles panteões do passado não foram trazidos para o futuro? Eu quero mostrar aqui a foto que me faz ter autoridade para falar sobre o assunto. Lugar de fala, né? É a expressão da moda. Eu sei que não parece mais, mas sou eu. Muitos anos atrás e muitos cabelos a mais, esse é o Michelson com 16 anos, eu acho, por aí. Eu cheguei a ter uma coleção de histórias em quadrinhos Marvel e DC com mais de 2.500 exemplares. Eu gastava toda a minha pouca mesada comprando gibi todo mês na banca de jornal. Naquele tempo era assim, não sei mais se hoje em dia se vende gibi no jornal, nas bancas, né? Mas assim, eu comecei a comprar, pena que eu esqueci de trazer, eu tenho lá em casa, eu guardei. A primeira revista em quadrinhos que eu comprei no supermercado, quando eu fui fazer compras com a minha mãe, eu tinha acho que uns 13, 12 anos. Eu vi lá num expositor, assim, as revistas em quadrinhos, peguei uma na mão, era dos Vingadores. Não tinha esse nome, a revista chamava Heróis da TV, na época, né? E isso era de 76, sei lá, a edição americana. Demorava um pouco para chegar ao Brasil, né? Então mãe, posso comprar? Tá bom, leva um gibizinho, né? Pronto, ali começou. Aí eu fiquei aficionado por aquilo. Eu gosto de desenhar, eu só não tenho mais tempo para fazer isso, mas sempre gostei. Então, eu tinha 3 motivos para comprar histórias em quadrinhos. Primeiro, porque eu gostava das histórias. Segundo, dos desenhos e colecionava. Não sei se dá para perceber, todas elas estavam aqui ensacadas. Eu comprava, devorava, copiava os desenhos, imitava e guardava em sacos plásticos no guarda-roupa. Minha mãe ficava brava porque não tinha nem espaço para roupa. Era tudo história em quadrinhos ali guardadas, né? Conan, Hulk, Superman, Spider-Man, X-Men, tudo isso eu já conhecia, há muitos anos. A moçada hoje acha que conhece, mas está vendo os filmes, né?
Mas a origem lá nos anos 80, 70, não conhecem, não sabem de onde veio muitas vezes, né? De onde veio tudo isso? Aí está a origem, né? Histórias em quadrinhos, que fizeram grande sucesso no pós-guerra. Quando o mundo entrou nas guerras mundiais, entrou numa depressão, um desânimo, claro, né? A gente viu que todas aquelas promessas de paz e prosperidade que eram feitas antes das guerras, elas foram por água abaixo. O mundo entrou numa depressão terrível, quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, aí depois da Segunda Guerra, em 1945, terminou a Segunda Guerra, né? Um mundo de depressão de novo, e aí as histórias em quadrinhos começam a fazer sucesso. Por quê? Porque elas transportavam as pessoas para o mundo de faz de conta. Inclusive na guerra mesmo, os soldados liam essas histórias, porque eles mandavam histórias em quadrinhos de Superman, de outros superpoderosos, né? Era quase como um incentivo, né? A pessoa viajava e ia para outro mundo, como eu disse, de faz de conta, né? E de lá, então, dos anos 70 para frente, 60, são anteriores, né? O Superman é de 39. Mas, assim, elas ganham um impulso muito grande a partir das guerras mundiais ali. E são impressas aí muitas e muitas personagens são criados. Stan Lee é um grande nome, né? Aparece em vários filmes da Marvel ali, né? Ele faz umas pontas, né? Aquele velhinho, né? E Jack Kirby, eu vou falar dele aqui várias vezes, porque o Jack Kirby foi o que introduziu o misticismo nas histórias. E outros nomes aí, mas esses aqui são os mais importantes. Stan Lee e Jack Kirby, os criadores, né? Não criaram o Superman, que foi o primeiro personagem super-herói, né? Esse foi Shuster e Siegel, já vou citá-los daqui a pouco também. Mas Marvel e outros vários personagens famosos, eles vêm da cabeça de Stan Lee e Jack Kirby, que era o desenhista, ok? Eu admito para vocês que a coisa mais difícil para mim, quando eu me converti, porque quando a gente se converte, a gente tem que abandonar vários ídolos, né? Cada um tem o seu. Alguns é a bebida alcoólica, alguns são as baladas, alguns são relacionamentos impróprios e outros são gibis. Foi o meu caso, né? Eu gostava de cinema e história em quadrinhos, as coisas que eu mais gostava, né? E não foi fácil romper com isso. Mas um dia eu entendi que eu precisava fazer uma escolha. Eu quero continuar nesse universo aqui, ou vou ler bons livros e a palavra de Deus. E quer saber? Não foi fácil para mim começar a ler a Bíblia, viu? Não foi fácil. Porque era uma leitura pesada, um texto antigo, não tinha quadrinhos. Estava mal acostumado, né? Eu lia basicamente ficção científica e história em quadrinhos. Passava horas e horas no meu quarto lendo essas coisas. Como eu disse, eu gastava mesada comprando, porque eu comprava as novas edições e ia a um sebo comprar as antigas, para completar a coleção. Eu cheguei a ter coleção completa, do 1 ao 100, do Homem-Aranha, por exemplo. Eu tinha do 1 ao 100 do Superman. Um monte de história em quadrinhos que eu tinha com o maior orgulho. As antigas e as novas, que eu ia comprando. Gastava muito dinheiro, porque as antigas eram mais caras, eram peças de colecionador. Então você entende como foi difícil me desfazer disso? Doeu na carne, mas foi libertador para mim. E eu tentava ler a Bíblia e não conseguia, que difícil, que complicado, Senhor, mas eu estou entendendo pelo estudo bíblico que ela é a tua palavra, que tu te revelas aqui. Me ajuda a gostar dela, Senhor. O que você acha que aconteceu comigo? Eu não passo um dia hoje sem ler a Bíblia, não consigo. É que nem escovar o dente, não dá para ficar sem. Eu sou apaixonado pelo Reavivados, por sua palavra, né? Eu já não sei quantas vezes eu li a Bíblia nesse sistema de Reavivados, já é a terceira etapa, 9 anos, lendo todo dia um capítulo assim, de forma detalhada, profunda. Isso alimenta. Aquilo ali, na tela, era um mundo de faz de conta. Muitas vezes eu saí dali frustrado, porque eu terminava de ler uma história do Wolverine, eu olhava para mim assim, eu não tenho garra de adamantio, não tenho poder nenhum, não sou nada, eu sou um pobre coitado. Que vida horrível. E eu sei que esse efeito acontece também, por exemplo, no tempo da minha mãe tinha lá as revistas românticas, né? Sabrina, sei lá, essas coisas assim, né? E ela me contava que é a mesma coisa. De ler um romance desse açucarado, aí fecha a revista, olha para o marido. Não é o cavaleiro, né, do cavalo branco, né? Porque todo marido é sapo e cavaleiro, né? E toda mulher também é rã e amazona. Então a vida real ela é dura, ela é crua, e a gente tem que encarar a vida com com esse realismo, né? Mas essas histórias açucaradas, idílicas, de aventura,
elas nos tiram dessa realidade e nos colocam no mundo de faz de conta irreal. Elas mexem com a nossa saudade de uma coisa real. Que saudade? Saudade do céu. Nós todos temos lá dentro do coração, da nossa mente, uma saudade que dói. Mas é do céu. E o diabo tenta colocar substitutos para isso. Que duram 2 horas, 3 horas, às vezes, um filme do Vingadores aí, né? 3 horas de faz de conta. Mas quando termina, que vida cinzenta, que vida chata, que coisa triste. As histórias em quadrinhos me causavam isso, me traziam depressão. Como algumas músicas também que eu abandonei, causavam a mesma coisa. Então assim, eu estou te falando uma coisa que eu vivi, que eu experimentei, que eu abandonei, porque me fez bem, né? Porque eu entendi que era um ídolo para mim. Não sei se para você é, mas para mim era um ídolo. Estava competindo, estava me distraindo, me distanciando de Deus, brigando pela minha atenção. E eu me desfiz. Doeu? Doeu. Dói. Mas depois você vê como vale a pena, né? Então a sua atitude agora pode ser assim, como a de muitos, né, quando eu falo sobre isso. Nada a ver. Tá bom. Eu te respeito da mesma forma. Pode falar que não tem nada a ver. Mas eu estou contando o que aconteceu comigo. E o que eu pesquisei ao longo dos anos. Tá bom? Então antes de falar nada a ver, ouve um pouquinho só. E coloca na balança, pondera, analisa, né, antes de rejeitar. Como eu disse de manhã, eu fico surpreso, né? Pessoas que nem tinham ainda assistido a minha palestra, porque estava no futuro, eu coloquei ontem o cartaz nas redes sociais, já estavam lá reclamando. Lá vem ele falar mal dos filmes da Marvel. Ah, já sei o que você está reclamando. Deve ser fã, né? Eu sei como é ser fã. Dói. Mas então antes de falar, assiste primeiro, analisa, né? E eu quero falar com muito carinho aqui, com muita tranquilidade, tá? Para vocês. Se for bom, se servir para alguma coisa, né? Que assim seja, né? E se não, pelo menos participa do sorteio do livro. Vamos lá. Assim, aquela camiseta ali fui eu que pintei também, viu? Peguei tinta de tecido lá e fiz o morcego do Batman ali na camiseta. Tinha uma outra do Homem-Aranha também. Aquele uniforme preto que agora é do Venom, mas no tempo que eu pintei não tinha Venom ainda. Era só uma roupa alienígena do Spider-Man mesmo, com aquela aranha branca com o uniforme preto, que é até mais bonita que essa ali, que a outra. Eu desenhava, como eu disse, né? Essa aí é uma história em quadrinhos que eu fiz na época, né? Tenho várias guardadas lá. Passava minhas férias desenhando, escrevendo. Graças a Deus, Deus converteu esse talento, né? Mas eu sempre gostei de escrever e desenhar. Então, as histórias de quadrinhos ajudaram a aprimorar o meu traço, o meu desenho. Claro que depois eu tive que escolher se eu ia escrever ou desenhar, porque não dá tempo de fazer as 2 coisas, e eu acabei aposentando o desenho. Me sinto um pouco devedor. Quem sabe quando me aposentar, se der tempo, eu quero voltar, quem sabe a pintar. Eu quero muito aprender a pintar óleo, tinta óleo, né? Se eu conseguir não tremer, né? Porque com a idade a gente vai ver. Fica mais difícil, né? E meu filho também desenha, mas desenha outras coisas, né? Dinossauros. Enfim, ele gosta muito de desenhar também. Vamos lá. São coisas do passado, né? Hollywood e a indústria cultural. A pregação da nova religião. Por que Hollywood, né? Por que a gente sempre focaliza Hollywood? Porque é aquilo que diz o Hobsbawm no livro Era dos Extremos. Hollywood praticamente monopolizou o mercado de cinema internacional. Tem outras produtoras aí, né? Até no Brasil tem, né? Mas ninguém se compara com a indústria cultural que vem lá de Hollywood, né? Então, por isso que geralmente quando a gente fala de cultura pop, de indústria cultural, vem na cabeça já Hollywood, né? As produções de lá. Isso aqui é uma citação de alguém que nós entrevistamos na época para a revista Sinais dos Tempos, em 2003, quando a revista ainda existia, né? Gary Krause, um adventista, e faz uma análise interessante. Ele fala o seguinte: naquela época já, né? Hollywood adotou a religião de maneira errada. Não é cristianismo, budismo, hinduísmo, judaísmo ou islamismo. É uma mistura de elementos daqui e dali. Um pouco de reencarnação, uma pitada de espiritismo, um toque de ocultismo, uma insinuação de Bíblia, uma boa dose de misticismo oriental, uma grande porção de filosofia de autoajuda, e sinta-se bem. Tudo isso é combinado em pacotes de filmes altamente emocionais e populares. São os blockbusters, né? E Hollywood está pregando sua religião com mais energia do que muitas igrejas pregam a religião delas. Tá certo ou não tá certo? E como, né? Eles pregam muito mais a mentira,
do que aqueles que têm a verdade e pregam aquilo que tem, né? Então, tudo bem, eles têm muito mais poder de fogo, né, do que a gente, mas se tivéssemos entusiasmo e batismo do Espírito Santo, como os discípulos, né, naquele tempo lá, eles suplantaram até a cultura reinante. O império foi convertido. Nós precisamos desse poder também. Nós precisamos ter mais paixão por Jesus do que por Thor. Mais paixão pela Bíblia do que pelas histórias em quadrinhos da Marvel. E eu vejo muitas vezes jovens da igreja que têm muito mais empolgação, né, por um filme do Superman, da Mulher Maravilha, do que pelas coisas da Bíblia. Pelas histórias reais da Bíblia. Os heróis reais da Bíblia, de carne e osso, mas que foram cheios do poder do Espírito Santo. Está havendo uma substituição aí, né? Isso é triste, né, de se ver. E geralmente, as pessoas que não vou dizer atacam, a palavra não é tanto assim, né, mas que ficam lá, né, fustigando nas redes sociais, quando eu falo disso, são as mais fãs, né? E se você fizer uma análise, não estou dizendo que é uma regra, mas eu tenho observado que é quase isso, né? São as que menos se envolvem em trabalho missionário, são as que menos leem os livros de Ellen White e a própria Bíblia, porque não sobra nem tempo, né? É maratona de série, é um monte de filmes, é um monte disso, daquilo. Então a pessoa não tem mais nem tempo para isso. E quando se envolve tanto com isso, é como aconteceu comigo, né? A Bíblia é sem graça, é enfadonha. O culto familiar já não tem mais aquele sabor, né? Prefiro ver um filme. Mas é claro, ele foi feito para ser envolvente, viciante, né? E a gente tem que acordar para isso. Tem que tomar conhecimento disso, né? E lutar também, se for o caso. Qual é a doutrina que Hollywood tem pregado? Desde que eu publiquei esse livro aqui, eu tenho falado sobre isso, né? Aliás, o primeiro capítulo dele, ele mostra as ideologias principais que Hollywood tem disseminado no mundo. Antes de falar das mídias em si, eu trato no capítulo 1 das ideias, das ideologias, dos ismos, como eu chamo aqui, a batalha dos ismos, né? Secularismo, espiritismo, evolucionismo, erotismo, vários ismos que atacam o cristianismo. É um ismo atacado por vários ismos, né? Está ali no livro, ok? E Hollywood tem feito isso de forma assim muito agressiva há um bom tempo. Steve Turner, aqui no livro Cultura Pop, que eu já recomendei, ele faz aqui uma comparação para você ver como é que é a desproporção de conteúdos, né? Em 98, já faz tempo aqui, uma pesquisa da Universidade do Texas, com autores, roteiristas, produtores e executivos de Hollywood, revelou que apenas 2 a 3% frequentavam os cultos regulares em locais de cultos. Naquela época, acho que hoje é 0, né? Em contraste com 41% da população geral. Então, o pessoal de Hollywood, 2%, 3% diziam ir à igreja. Enquanto a população geral americana na época era 41%. Muita gente ia aos cultos, às igrejas, né? Em uma lista das 20 pessoas mais influentes de Hollywood, encontrei, diz o autor, 8 pessoas que expressavam claramente suas visões ateístas ou agnósticas, mas nenhuma expressava opiniões cristãs. Ou seja, roteiristas, produtores, diretores são os que fazem os filmes, todos ateus. Quase, praticamente todos ateus, né? Então o que vai produzir ali? O que vai vir dali? Entendeu? Quem é que está produzindo aquilo que vai fazer a cabeça das pessoas? Estão preocupados em deixar alguma mensagem cristã? Alguma coisa assim que edifique as pessoas, as aproxime de Deus e da Bíblia? Deus, quando muito, aparece em enterro nos filmes, né? Tem um padre, um pastor, ou no casamento, né? Só. Agora, na realidade, o que acontece? Olha aqui. Há mais norte-americanos frequentando a igreja, pelo menos na época era assim, né? Do que a academia, por exemplo. Tanto que os americanos, a maior parte é obesa, né? Hoje em dia, né? Então, está provado, né? A maioria vai à igreja, mas a minoria vai à academia, por exemplo. Mas nos filmes, geralmente as cenas são em cozinhas, restaurantes, academias, nunca quase numa igreja. Como eu disse, na igreja aparece no contexto de enterro, casamento, ou para criticar nessas produções, né? Então, não está refletindo a realidade. Porque a realidade, pelo menos naquele tempo lá, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, era de uma nação ainda religiosa, que tinha a religião como algo importante na vida, mas nos filmes isso não aparece, porque os produtores não têm interesse de mostrar essa realidade. E como a arte, a vida imita a arte, muitas vezes, as pessoas vão seguindo também por essa trilha. Querem uma prova disso? Eu vi uma pesquisa feita alguns anos atrás pelo Banco Internacional de Desenvolvimento, BNDES, mostrando o seguinte:
À medida que o sinal da Globo ia chegando aos interiores do Brasil, o número de divórcios ia aumentando também. Quem disse que não influencia, né? Ah, não, a mídia não influencia, as pessoas têm liberdade. Tem liberdade. Mas água mole em pedra dura, sabe aquele ditado, né? E as pessoas vão sendo transformadas. Por que as separações foram aumentando lá no interior? Porque primeiro, tem vários motivos, né? Também tem relações abusivas, a gente não é também tão tapado assim a ponto de saber que não existe isso, né? Mas o casamento era valorizado. A honra, aquilo que foi prometido no altar, se dava valor para isso. Mas aí vem as novelas, as séries que tratam o assunto como brincadeira. Ah, não deu certo, separa. Para que lutar por uma coisa dessas, né? E aí as pessoas, então quer dizer que isso é uma possibilidade. E começam a desprezar o casamento. Se alguém achar que não influencia, essa pesquisa, você pode pesquisar até na internet, né? Pelo BNDES, novelas e separação, você vai encontrar essa pesquisa aí. Acontece, é fato. Será que a questão do sexo antes do casamento, que hoje é tão banal, não foi também um resultado desse bombardeio? Porque nos filmes é assim, eu te amo, próxima cena é onde? No altar? Motel, carro, sei lá onde, né? Sexo é tratado como algo normal, como pegar na mão, hoje em dia. E hoje o que acontece? Gravidez adolescente em números alarmantes. Curetagem por abortos mal feitos lidera cirurgias no SUS. Sabiam disso? É que a mídia só mostra o lado bonitinho, mas nunca mostra o feio que vem depois, né? Repito, gravidez adolescente em números alarmantes, né? Abortos mal feitos, morte, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, de cada 4 jovens, 1 tem uma DST, e às vezes grave, que vai torná-lo estéril, né? Ou vai transmitir câncer do colo do útero, que está aumentando também, mesmo com a vacina, HPV. Câncer de garganta, e não vou entrar em detalhes aqui, aumenta assustadoramente. Câncer de reto, não vou entrar em detalhes aqui também, mas vocês são entendedores. Então, cadê a mídia que pode agora também tratar do assunto, dizendo, olha, infelizmente é uma consequência do que vem sendo pregado há alguns anos já, insistentemente nos filmes, séries, novelas, nas produções todas aí, né? Ideias têm consequências, sempre, né? Vamos lá. Acho que deu uma travadinha, é só clicar no avançar para mim no teclado, que ele vai soltar, eu acho. Pronto. Esse aí é um famoso ator, né? O Brad Pitt. E ele diz o seguinte, nesse mesmo livro tem uma frase dele: quando eu me vi livre do conforto da religião, ele era religioso, como a maior parte dos americanos, né? Nasce no lar cristão. Quando me vi livre da religião, do conforto da religião, não foi para mim uma perda de fé, mas a descoberta do eu. Eu tinha fé de que era capaz de lidar com qualquer situação. Há paz em entender que tenho apenas uma vida, aqui e agora, e sou responsável por ela. Então ele abandonou, né, o conceito de vida eterna, e são influenciadores, gente, né? São aqueles que estão sendo adorados como ídolos, né? Tem essas ideias. A maior parte dos atores também tem esse pensamento aí de ou agnósticos ou ateus mesmo, né? Enfim. E aí as produções são muitas, desde os tempos dos anos 90 com Ghost e séries e mais séries espíritas, espiritualistas, que ensinam a evolução, né, como X-Men. Eles têm poderes assim porque são seres mais evoluídos, né? Então o pano de fundo é o darwinismo. Sempre ou é espiritualismo, darwinismo, marxismo, desregramento, hedonismo, intemperança, abominação. Esse é o estilo de vida pregado por Hollywood, né? E tem alguns exemplos aqui, muito rapidamente eu mostro para vocês. Uma pesquisa mostrou que a exposição ao álcool no cinema foi responsável por 28% do início do consumo entre jovens e 20% da transição para o uso constante. Mais de 60% dos filmes de Hollywood exibem o produto de alguma forma. Isso aqui foi feito, uma pesquisa pela Faculdade de Medicina de Dartmouth. Então, influencia ou não influencia? Ele vê ali toda a cena de conversa à beira de uma piscina, tem uma garrafinha, tem uma latinha, né? Está ali, faz parte do cenário da vida, né? Olha aí, quantas cenas, e glamorizam esse tipo de coisa destrutiva, né? O sexo sem compromisso, né?
essa autora aqui, a James, né, lucrou 95 milhões de dólares entre junho e julho, entre junho de 2012 em um ano. 95 milhões de dólares. Com o quê? Com uma trilogia que exalta a pornografia, 50 Tons de Cinza, que virou filme. Esse aqui é outro filme, Sexo Sem Compromisso. É normal, é banal, né? Aceito socialmente. Esse é um filme que parecia ser um filme infantil, porque tinha um ursinho de pelúcia, né? Aí o deputado Protógenes Queiroz foi assistir o filme, não sei se foi com o filho dele lá, e ficou chocado, porque não tinha nada a ver com o filme infantil. É um filme quase pornográfico também, né? Um monte de alusões a sexo, ideias de que quem consome droga não trabalha e não estuda é feliz. Aí na semana seguinte, a protesto, quer dizer, assim que ele assistiu ao filme, o deputado, ele lançou uma campanha contra. Só que é aquela coisa que você proíbe é pior, né? E aí, como ele proibiu, um monte de gente gostou da ideia e foi assistir. E aí liderou as bilheterias aqui no Brasil, né? Cigarro, álcool, alusões a sexo tomam conta desse filme aí, né? Às vezes o proibir é mais complicado. Você tem que estudar, conhecer, conversar com o seu filho, explicar o porquê, não só dizer, não pode. Ele vai ver na casa do amigo, no celular. Hoje está muito fácil. Mais do que proibir, temos que criar neles uma consciência crítica, né? E levá-los a Jesus, para que eles possam entender por si mesmos o porquê dessas coisas não serem boas para um cristão, né? Vamos lá, estamos ainda no panorâmico, né? Esse aqui nunca passou pela cabeça nem assistir, mas o cartaz já me deixou escandalizado, né? Uma comédia. Cuidado com as comédias, parecem tão inocentes, né? Comédia, uma comediazinha romântica, né? Quase todas são pervertidas, né? Aqui a filha do meu melhor amigo. Melhor amigo, duas famílias, e aí o tiozão ali, ó, de mãozinha dada com a filha do amigo. Grande amigo, né? Isso é pedofilia, na verdade, né, gente? Pedofilia. E aí o subtítulo do filme diz assim, ó, sexo, traição e escândalo. Sinta-se em casa. São os elementos da comédia. Sexo, traição e escândalo. Brincando com essas coisas, né? É triste, né? Agora sim, vamos de cabeça nesse assunto, né? Que afinal de contas é o que a gente prometeu. Super-heróis, os novos deuses. Como eu falava há pouco, né? As mitologias antigas traziam os seus heróis, né? Os deuses, concorrentes com o Deus da Bíblia, paródias ou inversões. Muitas vezes Satanás é apresentado como bom e Jesus como o mal. É o que ele queria, é o que ele sempre quis transmitir, né? E como eu disse, a sociedade secularizada de hoje não está tão longe daquelas sociedades pagãs do passado que tinham seus deuses e heróis. Nós temos agora nossos deuses também, midiáticos, né? Pode ser que as pessoas não vão se prostrar, se ajoelhar ali, oferecer alguma coisa para eles, né? Mas estão lá gastando seu tempo, oferecendo seu tempo, sua empolgação para esses deuses atuais, né? E nesse momento, eu acho que vale a pena até mostrar aqui um livro a vocês, porque daqui a pouco eu vou ler também algumas partes dele. E o legal é que não é um autor cristão, tá? Nossos deuses são super-heróis. Olha aí o título. A ideia nem é minha, né? Nossos deuses são super-heróis. O Christopher Knowles, só para você saber quem é o camarada aqui, ó. Cadê aqui o... Trabalhou na indústria dos quadrinhos e no merchandising de super-heróis por mais de 20 anos. É outro que sabe o que está falando, né? Tanto na qualidade de artista quanto de escritor, desenhava e escrevia. É um dos colaboradores da Classic Rock, uma das principais revistas de música da Grã-Bretanha, e das revistas Jack Kirby Collector e Comic Book Marketplace. Knowles também é editor associado e colaborador da Comic Book Artist, publicação que recebeu 5 prêmios Eisner. Seus créditos incluem os romances gráficos Halo, Angel Story e The Ex-Presidents, bem como a minissérie baseada no videogame da Atari, um videogame aqui antigo, né? Knowles trabalhou como ilustrador para Oxford University Press e um monte de editoras aqui. Trabalhou para Marvel, para DC Comics, para Warner Bros. E por aí vai. Ele, um autor secular, ok? Dizendo que realmente é uma idolatria moderna, né? Nossos deuses são super-heróis. É um livro muito interessante, muito revelador dos bastidores, né? E é bom mostrar isso porque as pessoas podem pensar, isso é exagero de crente, né? Vocês crentes são aí preocupados demais com essas coisas, fica exagerando.
Não somos só nós, né? A percepção vem até de fora, isso aí. Olha aí, isso aí eu lia, é dos anos 80. Temas muito bíblicos em histórias de quadrinhos, como o do Batman, por exemplo. O Messias. E o Messias aí é o Batman, é o libertador. Só que o Batman, ele é o Cavaleiro das Trevas. Ele é um Gollum, né, como diz aqui, né? Ele é um tipo de personagem que, na verdade, exalta o lado mal, certo? Aí nós temos uma inversão, né? Aquilo que é mal apresentado como bom. Temos outras séries, outras histórias em quadrinhos. Essa aqui, depois eu vou falar sobre tal do Alex Ross, que foi um artista e escritor que deu um impulso tremendo que vai desembocar nos filmes depois. A transição dos anos 90. Essa série do Alex Ross, chamada Kingdom Come vem do Pai Nosso. É a frase, venha o teu reino. Olha aí, alusões bíblicas, né? Mas quem vem, que reino que vem? É o reino dos super-heróis. Eles é que vêm resolver a parada, né? Voando, imponentes, né? São os messias dos tempos modernos, são os deuses, o panteão atual. Essas frases bíblicas são... Depois você vai entender por quê. Por que o Alex Ross usa muitos conceitos bíblicos em suas histórias. Depois eu volto a ele, tá bom? Aqui também são produções do próprio Alex Ross. Note que ele eleva... Não pensa que gibi hoje é coisa para criancinha, tá? Nossos pais talvez pensassem, meus pais talvez quando vissem o Michelson lá de 15 anos lendo gibizinho no quarto, pensavam, gibizinho de criança, né? Não, eram histórias científicas, como o Quarteto Fantástico, por exemplo, eu gostava muito, né? Porque tem um pano de fundo científico, cósmico, viagens espaciais, viagem no tempo, né? E agora, mais do que isso ainda, o Alex Ross, veja ali na tela, ele pinta isso, é pintura, quase pintura clássica, né? Esse aqui é um livro dele, ó, que eu comprei faz algum tempo já também. E olha o título, Mitologia. O livro do Alex Ross, esse pintor aí, né? Aqui tem uma arte dele também. É pintura. É uma coisa assim, refinada. Não é gibizinho, como alguns usavam aí, né? Alguns chegam a dizer que a oitava arte são as histórias em quadrinhos. E tem clássicos, né, de literatura adaptados para quadrinhos. Moby Dick, Hamlet. Esses aí eu guardei. São clássicos da literatura ilustrados, pintados. É coisa fina, né? E ele traz os personagens dos quadrinhos para essa categoria. Álbuns de luxo. Shazam, por exemplo, é totalmente pagão, né? O nome Shazam vem do acróstico ali para deuses gregos. Salomão, não só deus grego, mas também Salomão não é deus grego, né? Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio fazem o acróstico para Shazam. Olha o título das histórias de quadrinhos, desses álbuns de luxo. Shazam, o poder da esperança. Aliás, acabei de perceber. É o nome do meu livro. O nome do meu livro missionário. Que coisa! Só que no meu livro não tem Shazam, tem Jesus, né? Mas olha, o poder da esperança. Um super-herói pagão, mágico, místico, né? Ocultista. O espírito da verdade. Mulher Maravilha. Uma personagem criada por um feminista, um psicólogo feminista, chamado William Moulton Marston, né? Embaixadora das Amazonas, da ilha Paraíso Temícera, foi enviada para o mundo humano para trazer a paz. E ela é filha de Zeus, criada pela mãe... Esqueci o nome dela. Daqui a pouco eu lembro, da mitologia lá. A mãe dela molda a menina, o bebezinho do barro, e Zeus dá vida. Isso parece alguma coisa que você conhece? Né? Tem tudo a ver, sempre tem a ver. E é o espírito da verdade, ela é a verdade, né? Vem ao mundo dos seres humanos para fazer a justiça, prender os bandidos. E aí nessa fala ela diz assim, ó, heroína, semideusa, soldado pacifista, eu sou todas essas coisas em parte, mas nenhuma delas por inteiro. Deusa, né? Divindade, está ali. Filha de Zeus, criada a partir do barro. E nos cinemas ela foi projetada de um modo assim, né, estrondoso. Quem não conhecia, nos filmes acabou conhecendo a história dela, né? Vamos lá. E como não falar do ícone mais importante, né? O primeiro super-herói dos quadrinhos. Olha o título da história em quadrinhos que o Alex Ross criou para ele. Paz na Terra. De onde vem essa frase? Paz na Terra aos homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E o Superman, você viu lá, né?
Mulher Maravilha, verdade. O outro lá, justiça. Agora aqui, paz, a esperança. Aqui, paz na terra. Uma frase bíblica, né? Tem várias cenas assim muito curiosas, né? Ele passa a resolver a fome no mundo, levando comida para os países que não têm comida. Aí as crianças o aclamam, olha aí, não é um Deus, né? E aí ele fala assim, ó, pelo menos por hoje eles vão ver que alguém está olhando por eles. Alguém resolveu agir e juntamente com a comida trouxe esperança de dias melhores, como se Deus não existisse, né? Hoje eles vão ver que alguém está olhando por eles. Como assim, meu amigo? Essa cena aqui também eu acho assim muito icônica, né? Lá embaixo está a estátua de um Cristo inerte, uma estátua, e em cima o Superman trazendo um container de comida para os pobres do Rio de Janeiro. Está vendo a jogada aí? O Deus inútil ali abaixo, né? E o verdadeiro Deus acima, resolvendo o problema da humanidade. Paz na terra. Você sabe que o Superman foi criado por 2 judeus, né? Jerry Siegel e Joe Shuster. Mas é cheio de menções messiânicas, né? De inspiração claramente cristã. Basta ver alguns detalhes, aí, até imagens, né? Ali do filme, né? O Homem de Aço. Veja ali as 2 cenas, né? Uma pintura clássica do Jesus preso e o Superman também, levado preso ali, né? Algemado. Ali o pai que mora no céu, num planeta distante, envia para a terra o filho, né? E na terra o filho é criado por pais adotivos, seres humanos. E aí com 30 anos ele começa o seu ministério, não ministério, a sua missão, né? Como salvador da humanidade, com 30 anos. E aí, copiou de alguém? É plágio de alguém? Claro que... E pode até eventualmente haver uma inversão aqui, tá? Também. Porque o inimigo principal do Superman quem é? Lex Luthor. O que quer dizer Lex em latim? Lei. O Superman combate a lei. A lei é pintada como uma coisa ruim. E ele como bom. Você percebe que o diabo brinca com as histórias? Ora ele apresenta o personagem principal como o Messias, que é uma paródia do Messias. Ora ele coloca o inimigo como uma coisa boa. Um nome bom, pelo menos. Há muitas inversões, brincadeiras, paródias nessas coisas aí, né? Há uma cena nesse último, no filme mais recente, né? Não sei se é o mais recente, mas é o Man of Steel ali, em que o pai dele, já morto, diz para ele assim, você vai ser um Deus para eles. Você pode salvar todos. E aí ele se lança no espaço de braços abertos. É muito claro isso, né? O Salvador de braços abertos descendo ao mundo para salvar a humanidade. É um substituto, né? Ele morre. Isso foi nos anos 90, né? A morte do Superman. Na verdade, a revista estava vendendo muito pouco. Estava caindo, né? As vendas. Aí eles têm que sempre promover um evento estrondoso para vender. E nada melhor do que matar o Superman. Mas não seria morto por muito tempo, claro, né? O personagem principal deles, né? Mas mataram o Superman, ele enfrenta um inimigo chamado Apocalipse, olha aí, e ele é morto. Só que essa morte aí dura pouco tempo, né? Ele depois, olha aí que cena também, né? A Pietà, muito parecido também, né? E aí ele ressuscita também, não sei se foi no 3º dia, mas ressuscitou. Voltou à vida e continuou ajudando a humanidade. É muito plágio descarado, né? Da história do verdadeiro Messias. Olha só, termos totalmente bíblicos, né? A trindade mais importante deles, chamada de trindade, né? Batman, Superman e Mulher Maravilha. A trindade é chamada assim. Evolucionismo, eu não vou ler para vocês agora essa fala ali, mas é evolução pura. Há os personagens diabólicos mesmo, escancaradamente diabólicos, como o Spawn, por exemplo, né? Que é um agente da CIA, morre, vai para o inferno, faz um acordo com o diabo e volta para combater o crime. Como assim, gente? O motoqueiro fantasma é mais ou menos isso também. O cara vai para o inferno, que nem existe para começar, né? Já começa com essa mentira, né? Do inferno, lá onde está o diabo lá. Aí ele faz um acordo com o diabo para voltar para fazer o bem, para combater o crime. Que coisa, né? Muito estranha, né? Possessão demoníaca, acordo com o diabo, pacto, isso acontece o tempo todo. Aqui nessa história o Homem-Aranha faz um acordo com o Mephisto, que é um demônio lá da Marvel,
Porque a tia dele morreu, ele queria trazer de volta. E o demônio remodela toda a realidade. Olha o poder que ele tem nos quadrinhos para trazer a tia de volta. Só que como mudou toda a realidade, ele não casou mais com a Mary Jane, tudo mudou. Ele vendeu a sua vida para salvar a tia da morte. É isso que a criançada está lendo, adolescentes estão lendo, entendeu? Esse tipo de conteúdo. Watchmen, uma série de muito sucesso, né? E foi lançado como filme também em 2009, criada por Alan Moore. Eu vou voltar a esse nome depois para vocês, porque é um grande nome também que fez uma diferença tremenda nas histórias mais recentes, né? Na história mais recente das histórias em quadrinhos, Alan Moore. Quando isso virou filme, o produtor Zack Snyder disse o seguinte, olha só. Permanece a ideia do inimigo em comum, das duas superpotências, que estão na iminência de uma guerra nuclear que acabará com o planeta. Esse inimigo, sendo Deus, me pareceu uma ideia boa demais para ignorar. Deus nos traiu. Adoro isso. Olha aí. O produtor do filme dizendo que o inimigo principal do mundo é Deus. E ele gosta dessa ideia. Isso aí eu não vou nem comentar porque dá cadeia hoje. Você sabe disso, né? Então, são ideias, são ideologias, né? O filho do Superman, o Jonathan Kent. E na outra história em quadrinhos, um dos personagens da Tropa Alpha. É uma história mais antiga. Quem acha que é novidade, não é tão novidade assim, não. A de lá é mais antiga, a de cá é mais recente. Deu até o que falar na imprensa aí, né? Mas eu me abstenho de comentar esse assunto, tá bom? A God's Coming, um Deus está vindo. É Jesus? Que Deus estava vindo aí? Thor, né? E é outra paródia, né? Assim, muito clara. Não sei se você percebe isso, né? Mas lá na Marvel, eu não sei se na mitologia nórdica, eu creio que seja assim também, né? O Loki é um filho adotivo, não é o filho de verdade, né? E o Thor é o filho real do deus maioral ali, né? Que é o Odin. Aliás, Odin tem tudo a ver com os Eternos também, porque Odin era uma divindade pré-histórica que sobrevive e depois ele vem ao longo da história e tem filhos e assim vai, né? É a divindade máxima do panteão lá dos nórdicos, vikings. O Loki faz uma trama e o Thor é expulso do céu, o filho legítimo. Mas no grande conflito, como é que acontece mesmo? Era o que o diabo queria fazer, mas não pôde, mas aqui no filme ele faz então. Já que ele não pôde expulsar do céu Jesus, ele foi expulso, na história paródia, ele expulsa o filho, que tem que provar que é digno para voltar para o céu. O céu é Asgard, né? Que é muito assim, né? Cidade de ouro, tudo muito parecido com a descrição bíblica da Nova Jerusalém, né? Estão percebendo como as coisas não são por acaso, né? O ator que faz Loki, o Tom Hiddleston, ele sabe muito bem o que está fazendo. Quer ver? Olha o que ele disse numa entrevista. Os filmes de super-heróis oferecem uma mitologia moderna. Pronto. Uma mitologia moderna. Compartilhada e destituída de religião. As pessoas acham que não tem religião. Eu sou secular, eu sou ateu, eu sou um indivíduo moderno. Olha aí, você tem também seus mitos, né? Por meio da qual, essa religião mítica, né? Verdades podem ser exploradas. Em nossa sociedade cada vez mais secular, com tantos deuses e crenças diferentes, os filmes de super-heróis apresentam um retrato único em que nossas esperanças, nossos sonhos e pesadelos apocalípticos compartilhados podem ser projetados. O cara sabe o que faz, né? E vejam que ele fala de um mito compartilhado, uma mitologia moderna, né? É aquilo que no passado era feito pelos poetas, pelos escritores, filósofos, agora a mídia faz de modo muito mais amplo, né? Alcança todo o planeta. Aí, então, voltando a esse livro aqui, né? Ali o título original, Spandex. Spandex é aquela roupa colada que os super-heróis usam, né? É o tecido. Mas aqui em português ficou como Nossos Deuses São Super-Heróis. É o mesmo livro. O autor diz assim, ó. Quando você vê fãs vestidos como seus heróis prediletos em convenções de histórias em quadrinhos, existe isso, tá? Assim como tem convenções de automóveis, convenções, sei lá, de móveis, né? Tem de super-heróis também, tá? De histórias em quadrinhos. Quando você vê esse pessoal vestido como seus super-heróis, você está testemunhando o mesmo tipo de adoração que havia no antigo mundo pagão.
onde os celebrantes se vestiam como objeto de sua adoração e encenavam seus dramas em festivais e cerimônias. Não, mas isso não acontece, não é possível. Que a pessoa vá lá vestida como seu super-herói predileto para quase que cultuar o seu ídolo. Será que existe isso? Já ia falar em cosplay? Tem? Sim, olha aí. Em algumas ocasiões, assim, atores vão lá, né? Falar para os fãs, fazer palestras, né? E o pessoal usa roupa ali, ó. Ali a roupinha. Ali, aqui. Algumas roupas bem feitas, né? Outras nem tanto, mas está lá. Eles se vestem, eles homenageiam, eles idolatram os seus novos deuses, né? Nessa produção, tem também animações agora, né? Muito bem feitas, não só filmes e histórias impressas, mas também tem animações. Nessa animação aqui, Gods and Monsters, deuses e monstros, eles são claramente identificados como deuses, tá? A própria Mulher Maravilha identifica cada um deles como uma divindade, né? E termina dizendo que o Superman é Zeus, Hades, Mercúrio, o Hermes. Hermes tinha até um chapéuzinho lá com asinhas. Você já viu alguma ilustração? Estátua de Hermes, o deus mensageiro? O Flash tem as asinhas aqui, né? Hefestos, o deus da metalurgia, né? Como é que chama esse cara ali? O ciborgue, né? Então, eles são claramente identificados nessa história de quadrinhos, nessa animação, como deuses, ok? Então, chegamos ao ponto que eu vim cozinhando até agora, né? Afinal de contas, foi o título que eu dei para essa palestra. Que, na verdade, gente, é o desembocar de tudo isso. Ao longo de praticamente 2 décadas, 3 décadas, né? Porque eu li quadrinhos até os anos 90, me converti e parei. Foi justamente quando eu parei que houve um ponto de amplificação da coisa, porque daí começa a ter um planejamento para lançar nos cinemas os filmes. Eu até brinquei com o pastor Sidney, né? Que quando a gente era adolescente, a gente torcia para ter um filme desse, nunca fizeram. Aí depois que eu me converti, eles foram fazer. E os filmes alcançaram muito mais gente. Como eu disse, quadrinhos era mais coisa de nerd, né? Era um público assim um pouco mais restrito, meninos, geralmente. Os filmes alcançaram todo mundo, né? Todo mundo fala, todo mundo... Alguém aqui conhecia Vingadores antes do cinema? Antes dos filmes? Conheciam? Conhecia Homem-Formiga antes? Antes dos filmes? Conheciam? Conhecia Homem-Formiga antes? Conheciam? Todo mundo aqui não, né? Vocês conheciam? Eu tinha ouvido falar de... Deixa eu pensar em algum assim, bem pouco conhecido. Não lembro. Tony Stark, né? Tony Stark, alguém ouviu falar de Tony Stark? Guardiões da Galáxia, alguém tinha ouvido falar? Thanos, eu li quando... Eu tinha, 15 anos, eu tinha uma história em quadrinhos do Thanos. Eu já conhecia esse cara. Já conhecia as joias do infinito lá, tudo isso aí. Mas antes do cinema, o povo em geral, vocês não conheciam. Vocês, assim, acho que quase todos. Eram mais conhecidos os ícones Batman, Mulher Maravilha, Superman. Esses eram bem conhecidos. Mas os da Marvel, quase ninguém conhecia. X-Men. Você já tinha ouvido falar de X-Men? Eu era fãzaço de X-Men, de Quarteto Fantástico, né? Mas o povo em geral não conhecia. Agora todo mundo conhece. E vão começar a conhecer os Eternos. Ninguém conhecia os Eternos. Quem são? De onde vieram? Né? Agora todo mundo vai conhecer. E agora o bicho começa a pegar, porque agora os filmes estão expondo a mitologia real, escancarada por trás dos personagens. De onde vêm os poderes? De onde vem a humanidade? Entendeu? Quem criou a humanidade? Ah, mas os quadrinhos não falam disso? Falam. Tem toda uma mitologia, uma teologia por trás de tudo, gente. E é aqui que agora a gente vê a contrafação do próprio conflito cósmico. Entendeu? Como uma coisa é bem séria, bem grande, né? Se você puder depois, como tarefa de casa, assistir a este vídeo aí, está no meu canal. Coloca no meu canal lá a palavra Eternos e você vai encontrar no buscador, né? Aqui está o canal, Michelson Borges. Eu comentei isso aqui lá atrás, antes de virar filme, né? Estava já dizendo, vai vir aí, estão produzindo. Mas os Eternos, como eu já conheço dos quadrinhos, é assim, assim, assim. Nesse vídeo eu faço um resumo, né? E aqui eu vou contar algumas coisas para vocês. Por exemplo, tudo começa com os chamados celestiais. Esses deuses aqui, né? Aqui está o Galactus. Eu não vou falar dele agora. Não sei nem se você já ouviu falar do Galactus também, né? Mas quem lê quadrinhos sabe quem é o Galactus.
Galaxy é o cara. É o único sobrevivente do universo que existiu antes desse universo. Tem isso. Multiversos, universos que se destroem, são destruídos e criam outros. Vai vendo, né? Os celestiais são divindades praticamente, são seres mega, ultra, power, poderosos, né? É o pano de fundo mitológico, tá? Os Eternos. Já vou explicar os Eternos para vocês. Evolucionista, ufologista, criado por Stan Lee, no caso dos Eternos, Jack Kirby. E daqui para frente vou falar muito do Jack Kirby, porque ele é o cara por trás dessas ideias. Um cara que gostava de ocultismo, tá? Magia, ufologia. Já vou mostrar a fonte do interesse dele por ufologia, que eu também li quando era adolescente. Tá ligado? Então, não é novidade para mim. Agora, ver isso aqui na tela de cinema é algo para mim espantoso, né? Então, o Jack Kirby, na DC Comics, ele criou algo parecido. Talvez um dia você conheça, que são os Novos Deuses. Então, na DC Comics tem o Pai Celestial, olha aí, o Pai Celestial, da Nova Terra, e tem o Darkseid, de Apocalipse, que é o demônio. Então, tá aí o conflito, né? Tem o Pai Celestial, criador dos Novos Deuses, e o Darkseid, que é o demônio nesse universo da DC Comics. Quando o Jack Kirby saiu da DC e foi para a Marvel, ele levou a ideia. E ele se autoplagiou quase, né? Ele cria na Marvel, então, os Celestiais e os Eternos, que é parecido com o que ele já tinha feito na DC Comics. O cara cria dois universos, dois grandes conflitos, entendeu? Com mistura de magia, com ufologia, porque esses caras são ETs, na verdade, né? Os criadores da vida. Bem, esses caras aqui, os celestiais, eles vêm para a Terra e aqui eles encontram a vida já evoluindo, a evolução das espécies. Olha a mistureba de coisas, né? Então vem os ETs, chegam na Terra aqui e vê ali os primatas, tá? Homo erectus, Homo neanderthalensis, e quando ele vê lá o Homo sapiens, opa, esse cara aqui eu acho que dá para investir. Eles vão lá e fazem experiências genéticas com o Homo sapiens. E dessas experiências eles originam 3 raças que vão coexistir na Terra. Uma delas são super-humanos chamados Eternos. Ok? Tem poderes, voam e tudo mais. A outra raça são os humanos, nós, né? Nós seres humanos. Porém, alguns humanos vão ter um gene também que se manifesta de quando em quando. O gene X. Aí são os super-heróis. Os X-Men, os poderosos humanos, né? Então é um gene que ficou meio perdido, né? Aí pela raça humana, de vez em quando aparece e se expressa. E tem um super ali no meio. E os deviantes, que são quase demônios. É o que não deu certo. Esses 3 passam a conviver. Os Eternos tinham a missão de proteger os humanos dos deviantes. Mas eles ficaram meio assim, não vou fazer isso não. E eles se afastam. E deixam a coisa acontecer. De vez em quando eles apareciam, os humanos entenderam que eram deuses e passam a adorá-los. Então os Zeus, o Odin e essa turma toda aí são, na verdade, eternos. Entendeu? São eternos. Não são deuses, são, na verdade, seres criados por manipulação genética pelos celestiais ETs. Estão acompanhando a loucura? Uma turma ali de eternos briga com os eternos daqui, se rebela e vai embora. E funda uma colônia numa lua de Saturno chamada Titã. Esses passam a ser chamados de titãs. Um desses nasce com uma mutação genética com a pele roxa. Sabe quem foi? Thanos. É o cara que vai matar todo mundo depois. Tá tudo interligado. Tá? Thanos é um descendente dos Eternos também. É por aí que vai, né? A coisa. Aqui são os Eternos, tá? Nas histórias em quadrinhos. Né? E os celestiais fizeram experiências assim em vários planetas. E aí surgem raças que na Marvel são conhecidas como os Skrulls, os Kree. Capitã Marvel tem a ver com essa raça aqui, né? Então a vida ela é evoluída em vários planetas. Então o que você tem aqui de mentiras até agora? Dá para fazer uma listinha? Tem um monte, né? Da evolucionismo. Você vai ter magia misturada, porque a magia outra coisa que eu acho complicada, porque nas histórias da Marvel e DC Comics, a magia e a ciência são tratadas como quase que juntas, iguais. Você tem ali o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, que é um cientista, mas também tem o Doutor Estranho, que é um mágico. É um mago. Então, a ciência, que é uma coisa de Deus, é equiparada a uma coisa satânica, que é a magia. Não existe magia. Magia é Satanás operando por trás, nos bastidores,
fazendo de conta que tem mágico por aí, né? É ocultismo. Então você vê a ciência divina misturada com a magia satânica. É tudo que o diabo quer, criar confusão, colocar no mesmo patamar, ok? Então mágicos são seres poderosos também. Está aqui, né? Resumindo tudo. Aqui está a fonte de inspiração do Jack Kirby. Eu tenho esse livro. Não vou emprestar para você, obviamente. Eu li quando eu tinha 15 anos. Eram os deuses astronautas. Nos anos 70, isso aqui era uma febre. Não sei se alguém lembra. Alguém da minha idade aí, né? Erich von Däniken, um alemão, que propunha aqui que os deuses eram astronautas. Entendeu de onde que o Jack Kirby tirou a ideia? Zacarias sentiu também sobre os Anunnakis. Anunnakis, exatamente. Zacarias. Dessa época também. Né? Os gigantes, nefilins, que seriam resultado de deuses que tiveram relações sexuais com seres humanos. Não tem nada a ver isso na Bíblia. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. O que existe na Bíblia? Pessoas que seguiam a tradição de Adão, eram homens e mulheres, né? Fiéis a Deus, mas que se envolveram com, a gente chamaria de mundanos, pessoas que vinham mais de Caim, pessoas que não tinham essa raiz, né, da religião de Deus. Então aí surgem os valentões, os brigões, os gigantes. Todo mundo era gigante naquele tempo, na verdade, né? E sobram alguns depois do dilúvio, né? Golias e alguns últimos descendentes das raças gigantes, como os Enaquins, né? Isso está na Bíblia. Mas o diabo distorceu tudo para criar uma mitologia fantástica, certo? E esse livro aqui, depois eu reli com a ótica já mais de adulto, convertido, né? Eu percebi como é lavagem cerebral o tempo todo. Ele coloca assim: suponhamos que uma raça alienígena viesse à Terra e tivesse contato com os homens das cavernas. Uma página ele fala isso. 3, 4 páginas depois ele fala assim: a raça alienígena que veio à Terra, isso é lavagem cerebral. Ele apresenta uma tese e depois ele mesmo confirma a tese. E se você lê de forma desavisada, você vai sendo levado pela história. E chega no fim você, poxa, os deuses eram astronautas. Lavagem cerebral. Anos depois ele publicou um outro livro com o título Será que eu estava errado? E aí ele faz uns meia-culpas, né? Eu exagerei um pouco aqui, ali, mas aqui não, aqui é bem isso mesmo. Ele reafirma a sua tese, mas tem que voltar atrás em alguns pontos, porque eram muita forçação de barra. Jack Kirby e vários autores daquele tempo beberam dessa fonte. Os eternos e os celestiais claramente têm que ver com os deuses astronautas, entendeu? Isso aqui eu já expliquei sobre Thanos e, enfim, divindades de outras civilizações e tal. Então, você já sabe agora de onde vem tudo isso. Entre os eternos mais famosos estão o guerreiro Ícaris, está lá no filme, acho que é um que tem uma roupa azul, e da cidade de Polária, né, que ficava na Sibéria, na mitologia, com mais de 20 mil anos de idade. E Cersei, que o papel dela é desempenhado pela Angelina Jolie. Cersei, também conhecida como a bruxa Circe, da Grécia. Mistura tudo, tá? Ela foi companheira de Merlin, um mago da Távola Redonda, lá, né, da época de Arthur, e integrante por algum tempo dos Vingadores. Tá vendo? É uma bruxa. Magia. Misturada com ufologia, misturada com deuses astronautas, e vem dizer que não tem religião nesse negócio? Chega um momento que os celestiais voltam à Terra, são 4 ou 5 vindas, eles vêm para ver como é que estão as coisas. Os celestiais são assim, olha que bons que são esses deuses, né? Eles semeiam a vida e vão embora. Depois de alguns milhares de anos eles voltam para ver como é que está a coisa. Não prestou? Destrói tudo. E recomeça. Tá bom assim para você esse Deus aí? Eles vêm para a Terra, na segunda ou terceira vez, eu não sei, não lembro agora detalhes, mas eles aparecem de volta e veem que não deu muito certo. Aí eles fazem um dilúvio. Mas eles orientam um cara chamado Utnapishtim, ou Utnapishtim, que existe na mitologia, quer dizer, existe, né? É um personagem da mitologia sumeriana. É o Noé dos babilônios. Jack Kirby mistura tudo, tá vendo? Aí os celestiais falam para o Utnapishtim construir uma arca para salvar representantes da humanidade. E aí o Ícaris é tipo um anjo, né? Esses eternos são tipo anjos, parodiados. Ele protege a arca até que ela chegue no local seguro. Aí, nos quadrinhos, anos 70, esse negócio. Me fala, ou Jack Kirby fumou muito,
ou ele foi inspirado? O que vocês acham? Pense o que você quiser, né? Os dois. Sei lá. Aqui, ó, Guerra no Céu. Olha os temas. Isso aqui são histórias mais recentes, tá? Guerra no Céu. Aqui, olha o nome desse cara aqui, desse personagem, que foi trazido para enfrentar os celestiais. Logos. Quem é o Logos na Bíblia? Quem é o Logos de João capítulo 1? Jesus Cristo. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e ele era Deus. Vai dizer que não tem linguagem bíblica distorcida. E olha aqui as asas. Lembrando quase um serafim, né? Várias asas aqui. É muita inspiração, gente. É muita inspiração. E aqui, então, estão 4 nomes dos grandes, tá? Para vocês não esquecerem mais. Se não quiserem, porque também é conhecimento quase inútil, né? É só para saber, né? Jack Kirby, tá? Ele criou os Celestiais, ele criou os Eternos, ele criou um monte de personagens da Marvel, junto com Stan Lee. Tá? Então a mitologia Marvel vem da cabeça desse homem, Jack Kirby. Influenciado por um livro pagão, satânico. Eram os deuses astronautas. Eu quero que você perceba o seguinte, né? E agora eu volto para o começo da palestra e caminho para o final dela. Vem a mitologia distorcida lá do passado, certo? Olimpo, Asgard, tudo isso. Sumeriana, egípcia, mesoamericana. Essas mitologias vêm parodiando, distorcendo, diabolizando, né, a história bíblica. Elas vêm. Aí os caras malucos desse aqui, inspirados também, eu creio, colocam de outra forma para um mundo mais moderno. Com tecnologia, com outras histórias, mas trazendo tudo aquilo, essa carga toda. Aí vem esses caras e dão uma nova roupagem. E agora com a indústria cultural na mão, eles têm esse recurso. A imprensa, as histórias em quadrinhos, e agora, a partir daqui, eu vou falar para vocês, o cinema. Toda aquela mitologia do passado, diabólica, explode nas telas dos cinemas, das TVs, dos celulares, dos tablets, e alcança a geração atual. Percebe a linha? Percebe que há uma orquestração por trás, uma condução de tudo? Kirby cria tudo isso. Alan Moore é um bruxo, praticamente. O cara, ele é praticante de artes mágicas, ocultistas. Esse cara criou histórias em quadrinhos que ficaram assim, foram um marco, tá? Como V de Vingança, ele criou. Watchmen, ele criou. Um monte de histórias. O Monstro do Pântano, ele deu uma remodelada nesse personagem que virou um sucesso, tá? Alan Moore, eu admito, é um grande escritor, mas a cabeça dele está totalmente tomada por bruxaria, ocultismo, misticismo. Esse aqui é o Grant Morrison. Esse cara criou também histórias clássicas, assim, que fizeram muito sucesso. Mexeu também com personagens como Superman e outros da Marvel e DC Comics. Se eu não me engano, Sandman é a criação dele, também, mas, assim, uma série de histórias clássicas, assim, muito pintadas, né, e histórias assim adultas, certo? Grant Morrison. E aí chegamos ao Alex Ross, que é esse aqui, do livro Mitologia. Aqui ele admite um monte de coisas interessantes, que me interessaram muito. É esse rapaz aqui, Alex Ross, é o pintor lá, sabe, que faz essas obras de arte, assim, né? Quadrinhos para adultos mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Alex Ross. Porque ele marca esse ponto de salto das páginas para o cinema. Certo? Nesse livro aí, Mitologia, que eu tenho aqui, ele diz assim, ó, na adolescência, você precisa ter ordem no seu mundo. E os super-heróis têm isso, um senso de ética que nunca muda. Eles tratam sucintamente com questões morais de um modo que a religião não trata. Será? Já vou dizer porque ele pensa assim. Ou melhor, a religião trata, mas de modo muito mais complicado e geralmente confuso, então ele prefere os quadrinhos. Alex Ross é filho de um pastor, mas ele abandonou a igreja. Tá entendendo? Não sei os motivos que o levaram a deixar a igreja, mas o fato é que ele deixou Deus para abraçar outros deuses e os tornou realmente mitos mais do que já eram. Ele os leva para um patamar muito maior. E é daqui
também e especialmente que os produtores de Hollywood bebem e beberam para produzir os filmes. Pegou? Ele diz mais coisas aqui interessantes, né? Como eu disse, né? Filho de um pastor protestante, Alex Ross ajudou a trazer de volta os deuses, né? O novo panteão de deuses. Nos Estados Unidos, a religião parece... Isso aqui é a citação desse livro aqui, de novo, tá? Nossos deuses são super-heróis. Nos Estados Unidos, a religião parece incapaz de proporcionar um mito estável de salvação nesses tempos de crise. Muitas das denominações tornaram-se pouco mais que movimentos políticos, mal disfarçados. A gente tem que admitir que é verdade, infelizmente. Igrejas políticas, igrejas interesseiras, mercantilistas, vazias. Não oferecem uma satisfação para aquele vazio. Isso é verdade. Interessadas apenas no dinheiro e no poder. Isso a gente vê muito no nosso país. Por outro lado, nossa cultura popular, secular e sem sangue, né? Sem força, não tem mais espaço para o encantamento. Não é de surpreender, portanto, que filmes como Harry Potter, Guerra nas Estrelas, X-Men tenham aparecido para ocupar essa lacuna. Quando os jovens olham para a religião, o que eles veem? Bancada evangélica, pastores políticos, se metendo em onde não deviam, mais preocupados com ouvir o metal e com a influência política do que com o alimento espiritual das pessoas. E esse é um problema sério, né, no mundo e em nosso país também. Essa mistura de religião com política, que é totalmente deplorável. Estamos chegando aí no dia 15 é o dia da proclamação da República, né? É um dia que nos faz pensar em liberdade religiosa, em separação entre igreja e Estado, coisas importantes demais para nós. Mas nós vemos aí no nosso mundo e no nosso país uma reaproximação entre Estado e igreja. Os jovens idealistas veem essas coisas e ficam com nojo. E não é de ter nojo mesmo? E aí eles começam a se voltar para quê? A religião não satisfaz, a religião não responde, a religião não me oferece respostas. Eles estão com a cabeça em outras coisas, então eu vou buscar meus mitos próprios, né? E aí é que entra essas produções que alimentam, ainda que seja por 1h30, 2 horas, né? Sonhos, ilusões, o vazio da saudade da eternidade. Um dia que eu vou poder voar de verdade, um dia que eu terei superpoderes, mas lá no céu, não aqui na terra, não com histórias diabolicamente inspiradas. Você percebeu como o diabo é sujo? Ele deturpa a religião, ele tenta suprir um vazio que não vai ser suprido com histórias falsas e afasta as pessoas de Deus. Esse é o ponto. Eu não estou aqui preocupado com se você vai assistir o filme X ou Y ou Z, entendeu? Eu estou preocupado com tudo que está por trás disso. De forma, como o diabo tem usado essas coisas para afastar você de Deus, da Bíblia, e encantá-lo com aquilo que não merece ser encantador para você. Os super-heróis proporcionam uma fuga, mas de que para onde? Da mediocridade entorpecente da maior parte da vida moderna. O mesmo impulso movimenta a crescente popularidade do Halloween entre adultos, está vendo? As pessoas querem entrar no mundo mítico e se tornarem outra pessoa, tentando se esquecer de seus problemas cotidianos. Quem falou isso não foi um pastor, gente. Está aqui, ó. Olha a análise perfeita que ele faz. As pessoas estão se sentindo vazias. E cadê os cristãos agora para oferecer a resposta? O verdadeiro poder da esperança. Onde estão? Elas estão como ovelhas sem pastor, buscando pastos que não alimentam. Entretenimento em vez de preenchimento. Você percebe isso? É uma armadilha satânica, você percebeu? Triste demais isso. Leia comigo aqui 2 Coríntios 11:3. Vamos à Bíblia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo, inspirado por Deus, ele diz o seguinte, olha que incrível. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Temo, diz Paulo, ele tinha medo que isso acontecesse. Temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele não tinha razão para ter medo disso? E nós também temos, né? Eu temo que o diabo engane vocês como enganou Eva
e afaste a mente de vocês da simplicidade que há em Jesus, aquele que satisfaz, aquele que preenche, o verdadeiro herói dos heróis, Jesus Cristo. Paulo temia, eu também temo que isso aconteça. Toda vez que eu vejo um jovem lá me agredindo, ele acha que está me agredindo, mas não estou nem aí, né? Na verdade, eu estou triste. Eu vejo um fã que não consegue enxergar o perigo que corre. E eu oro por ele. Eu peço, Senhor, tenha misericórdia dele como tiveste comigo. Assim como tu me libertaste, liberta também essa geração que está tão encantada com coisas que não satisfazem, com um alimento que não traz nutrientes verdadeiros, né? Eu vou encerrar com alguns pensamentos inspirados para que você leve isso para casa, não o restante que eu falei até agora. O que eu falei até agora é bobagem, mas era bom para você saber, né, como andam as coisas neste mundo que caminha para a perdição. Eu quero que você leve para casa isto aqui, ó. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. São textos que vão nos convencer de que realmente o mais importante é tomar tempo para estar com a palavra de Deus, com os livros da igreja, porque o nosso tempo é precioso. Se você tivesse apenas 2 dias de vida e pudesse levar para o seu quarto de hospital apenas 1 ou 2 livros, você levaria um gibi da Marvel? Pense e me responda. O tempo que nós temos aqui não são 2 dias, talvez, eu não sei, né? Eu não sei se esse pode ser a minha última palestra. Nós nunca sabemos. O importante é estar preparado. Amanhã de manhã eu vou pegar a estrada de novo. Orem por mim. Pode ser uma despedida? Pode. Todo dia pode ser uma despedida. Sabendo que nós estamos numa despedida constante, será que a gente pode ter coragem de gastar 2 horas do nosso precioso tempo com essas produções que não acrescentam nada, né, à nossa vida? É preciso pensar com esse senso de urgência mais vezes, né? Filipenses 4:8 é um bom antivírus mental, tá? Uma boa baliza para escolher bons filmes, bons livros, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, excelente. Pense nessas coisas, diz Paulo. Memorize esse verso, ele ajuda muito, viu? Temos a mente de Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 2,16. Para formar a mente de Cristo, temos que passar tempo com Cristo e com a palavra de Cristo. Vamos a Ellen White agora? Mensagem a jovens. Satanás tem 1000 modos de desassossegar, de agitar a mente. Quanto tempo precioso é mal gasto e que poderia ser empregado em estudar o modelo da verdadeira bondade. Olha que coisa séria, gente. Outro. O amor sincero à verdade e a cuidadosa obediência às instruções do Espírito de profecia serão nossa única proteção contra os enganos do inimigo, os espíritos sedutores e as doutrinas dos demônios. Tem gente que sabe mais as histórias da Marvel e de si do que aquilo que Deus deu para a igreja como presente através do livro de Ellen White. Não tem tempo mais para ler, não tem mais disposição para ler. Outro texto. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Tempo para oração. Precisamos. Muitos têm se desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais do que qualquer outra coisa. Opa, atenção, isso é sério então. Mais do que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. Sabe o que eu percebo? Os que há anos são fãs da cultura pop, repito, são os que menos têm discernimento espiritual. São os que hoje querem cancelar a Bíblia. São os que hoje, quando fala em Ellen White, dão um risinho torto, como se isso fosse coisa para pessoas antiquadas. Não tem discernimento espiritual. Por quê? Porque a mente foi, vamos usar aqui o título do livro do Turner, engolida pela cultura pop. Mais do que qualquer outra coisa, os divertimentos profanos, claro, né, estão contribuindo para afastar da mente o Espírito Santo. Não ouvem mais a voz de Deus, não discernem mais as coisas, estão tapados, bloqueados por uma cultura que os absorveu e engoliu. Isso é muito sério. E eu termino com 2 pensamentos. Um de Carl Jung, grande psicólogo, psicanalista, e outro de Ellen White.
Jung genialmente disse: nascemos originais e morremos cópias. Não é genial esse pensamento? Você nasce com HD praticamente zerado. E à medida que o tempo passa, você vai colocando conteúdos, ideias, conceitos e vai formando a sua cosmovisão, sua visão de mundo. Então você nasce original e vai morrer cópia de alguma coisa ou de alguém. Quanto mais tempo você passa com essa coisa ou alguém, mais parecido com ela você se torna. E é por isso que Ellen White diz: somos transformados pela contemplação. Você quer ser parecido com Thor, com Mulher Maravilha ou com Jesus? Passe mais tempo com quem você quer ser parecido. É simples assim. Somos transformados pela contemplação. Que Deus nos ajude a contemplar coisas boas, a passar mais tempo com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, para ter a mente de Cristo, para ser imitadores de Cristo e usar nossos talentos, nossos conhecimentos para falar com empolgação de Jesus. A mesma empolgação que alguns falam das coisas da Marvel, que nós possamos falar da Bíblia. E mais ainda porque é real, não é fictício, né? Que Deus nos enche de poder e entusiasmo pelas coisas dele. E que dediquemos mais tempo para as coisas de Deus e menos para as coisas deste mundo que perece. Esse é o meu desejo e espero que seja de vocês também. Amém.